Bom, a gente vai continuar sobre terapia vibracional, mas na sequência eu separei, que vai bem com o que a gente estava falando antes de começar a gravar, o que a terapia vibracional nas áreas, por exemplo, na saúde física, como que ela pode ajudar, na saúde mental, no emocional, como é que funciona nessas divisórias. A gente tem que dividir para entender, não necessariamente é dividido, né. Então, mas quando a gente se refere à frequência como é ritmo, e a energia vibra, em torno de cada coisa, objeto, ser, inclusive a gente, né, especialmente. Então, tudo isso inclui os nossos corpos. E como a gente tem uma separação, eh, em graduação, não é uma separação, a minha explicação sempre vai de acordo com a física, né. Então, lembra que a nossa capacidade de visão pega 7 cores, né, mas existe, mais acima e mais abaixo da frequência de onda das cores. Quando está muito acima, aí, a gente perde a concepção, ou seja, não consegue ver, mas também ela pode muito mais acima, ela vira som, muito mais acima, não é assim? Então, não tem uma separação, é um todo que a gente tem percepções diferentes daquela coisa. Né, então é um mar de frequência e a gente tem percepções diferentes de acordo com o o equipamento que a gente está usando, tá, vamos dizer assim. Então, no nosso corpo físico, a gente percebe as energias do campo físico através de sensação física. Encostou, sentiu, é físico, ponto. Desse sentiu é físico, aperto no coração, borboletinha no estômago, né, tensão, até uma doença. Esse esse range todo, como é que fala isso? Como é que fala isso, gente? Me ajuda, socorro. Esse range de Esse leque de esse opções. leque, faixa, faixa Ai, que eu estava procurando. Essa faixa toda é físico. Né, desde o apertou aqui vai, ai, é um aperto no coração. Sentiu é físico, ponto. Até doença, não é? Então, esse corpo físico não está separado do corpo emocional, do corpo mental, do corpo energético, nada disso está separado, mas essa ferramenta físico percebe no âmbito físico. Assim como os olhos percebem como cor, movimento, forma, né, percepção visual. E os ouvidos escutam as mesmas frequências, só que, de uma outra forma. Então, assim são os corpos. Então, o corpo físico percebe as ondas no estado, mais denso, inclusive, na matéria, mas os outros corpos não. Então, a saúde física, por exemplo, eh perceber o que o corpo diz é uma ferramenta super valiosa, né, tanto para precaução, quanto para ação, pra gente fazer, tratar, cuidar, né. Então essa interação entre esses corpos não tem separação, o que tem são, eh, o mecanismo que a gente usa para percebê-las, tá. Então, no corpo, na mente, no emocional, na nossa intuição, que acha que é uma coisa como se fosse criou uma coisa fora de você, não é. Então, na verdade, está apontando aonde trabalhar. A energia do corpo, ela ajuda a equilibrar e a aliviar e harmonizar o sistema físico, né. Então, quando a gente está tratando com terapia vibracional, quais são os benefícios? Bom, primeiro, eu vou começar a rir, porque foi o que a Regina falou, redução de dor.
Melhoria na circulação energética, né. Ah, parece que tem um lugar que sempre dá problema, ali tem uma estagnação, né, então tem que melhorar a circulação energética. Sustentação da vibração em estado mais elevado, diminuição da tensão e direcionamento para o sistema que precisa. A frequência de autocura que é normal para a gente, vai ser direcionada para onde precisa regenerar. Esses são os benefícios da terapia vibracional na saúde física. Entendeu, Regina? Aí a gente separa qual ferramenta que vai agir naquele determinado, patamar, junto com o que a pessoa está precisando. Primeira coisa, por que que eu começo a falar da saúde física? Se está com dor, é da dor que precisa ser, é a dor que precisa ser cuidada, né. Depois, ai, da onde veio, para onde vai, né, etcétera, depois que sair da dor, ou pelo menos ela ficar tão minimamente que não atrapalhe você se sutilizar, né, sutilizar o seu entendimento e usar da sua consciência para cuidar. Porque depois dela a gente vai pro saúde mental, né, porque físico são campos mais sutis do que o físico. Campo mental é o mais próximo do físico, mas é mais denso do que o campo emocional, eh, e mais sutil do que o campo mental, físico, ok? O mental fica entre o físico e o emocional. Então a terapia vibracional no campo mental, na saúde mental, desempenha esse papel de bem-estar, né, eh, e essa busca de reequilíbrio, sustentação nos tratamentos, inclusive do físico, do emocional, de tudo, para dar sustentação mental, ou seja, manter em condições e não desviar do propósito, né. As técnicas que a gente usa, tanto forma geométrica, como códigos, as mandalas, por exemplo, respiração, frequência, vai para ser aplicada nesses pontos mais densos do campo, mental nosso, do corpo mental nosso, para esses pontos específicos energéticos. Induz a um relaxamento mais profundo, induz também a redução de cortisol, induz também uma sensação de calma, induz também ao bem-estar, mas quem é que mantém? A gente. Então, são ferramentas de facilitação para induzir e ajudar a manter. Então é uma abordagem particularmente eficaz, né, porque se a gente faz sem nada, fica muito mais difícil esse plano integrado de saúde da pessoa, sabe. Uma coisa complementa a outra. E como a gente é um complexo inteiro de corpos, campos, frequências, etcétera, como eu falo, é uma orquestra, a gente está afinando um instrumento, o outro está desafinando ali. Então, quando a gente está no campo mental, a questão é de uma sustentação. E também aí já começa o autoconhecimento, o aumento de consciência, né, porque a gente gosta de entender. Precisa entender? Na verdade não, né, mas aumenta as nossas percepções a respeito de padrões repetitivos, a respeito do que é ou não essencial e valores inegociáveis. Então, buscar as mudanças nesse campo é elevar a patamares mais saudáveis, né. Então, no campo mental, a gente encoraja autoanálise, reflexão, a prática, a consistência, para identificar os pensamentos negativos de repetição, para identificar e modificar crenças que podem ser limitantes, ou emoções, aí a gente já vai caminhando, né, identificar que a perturbação está numa emoção que está presa, e daí a gente vai caminhando para a saúde emocional. Não, mas antes disso vamos falar sobre benefícios nesse campo. Primeiro, eh, alívio de sintoma,
né, porque se a gente já entendeu, né, começa a entender: "Ah, então já sei porquê daquela dor". Ela é necessária? Não, porque o corpo e o campo estão sinalizando onde vai a nossa atenção, sinalizando aonde que a gente precisa fazer ajuste, modulação, etcétera. Se a gente já entendeu, não precisa do sintoma, né. Então a primeira coisa, eh, que funciona de benefício, é o alívio do sintoma, do desequilíbrio. Então, como é uma ferramenta, a gente associa alívio de estresse, alívio de inquietação mental, eh, ou os dos excessos de mental, através da terapia vibracional. Então, relaxamento profundo, né, se a gente não está naquele tumulto mental de excesso, então acontece um relaxamento mais profundo, uma clareza mental para fazer melhores escolhas, né, isso é campo mental. E também, além desses benefícios que é de cuidar, tem um de aprimorar, que é, a gente vai começar a aprimorar as nossas ferramentas, então as nossas percepções, desenvolver padrão de pensamento mais positivo, percepção de padrão e campo, aumento de percepção visual, auditiva, tátil, olfativa, né. Então, esses aumentos é aumento de consciência, que vem através também a gente percebe, vem em todos os campos, mas a gente percebe no nosso campo mental, porque é onde a gente alcança. E daí a gente vai pra saúde emocional. Saúde emocional, quando é cuidada com a terapia vibracional, a gente começa a perceber que aquelas emoções negativas, mais nocivas, ou que a gente acha que é nossa, é o nossa personalidade, na verdade foram defesas, ou reações que se consolidaram, são negativas e nocivas, e a gente pode começar a desbloquear, né, tirar, isso que afeta o nosso bem-estar geral, e forma como uma couraça, né, de defesa. E tudo bem, for uma couraça de defesa que ela está aí para fazer isso mesmo, né, ninguém vai lá de peito aberto contar da vida no meio do boteco, né, só quando está bêbado, que daí a gente fica vulnerável. Então não, só quando você se sente bem, está de acordo com a sua essência, aí sim é um caminho mais, saudável para se percorrer. Então quando a gente aumenta a ao aumentar a nossa frequência, quando a gente atua nas técnicas de terapia vibracional, a gente vai mais profundamente. Sai do lembra, sintoma no campo físico, o entendimento no campo mental. Aqui a gente vai localizar e liberar bloqueio, né, cuidar de dores, traumas. Então, a gente permite, com esse cuidado, que a energia flua mais livremente. Assim, a gente acaba promovendo maior equilíbrio emocional. E tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, lógico, usando várias técnicas, desde sons, cristais, meditação específica, né, etcétera, frequências vibracionais, tá, mas tudo isso para fazer aquelas emoções densas, ficarem mais despregadas. É como se tivesse um ninho, ai, um bichinho, um ninho de mafagafo, como diria minha avó, fez um embrulho, um embrolho, e ficou cheio de aqueles lacinhos, ficaram cheios de nós, né. Então, e laço é diferente de nó, né. Laço, se você desfaz, fica 2 inteiros, o nozinho não. Então, essas emoções densas, esses sentimentos emaranhados, né, não tem como, eh
trazer como resultado um sentimento de ordem, paz, harmonia. Eles estão no ninho de mafagafo. Então, com o trabalho, o que a gente faz é começar a soltar, né, o ninho de mafagafo bem apertadinho, com práticas que não são tão invasivas e, assim, com maior cuidado e amorosidade para ir soltando o nó. Por quê? Quanto mais a gente puxa, mais apertado fica o nó. Então, não é para ficar apertado, é para ir soltando. E para ir soltando, a gente não foi educada a lidar com amorosidade e carinho com os nossos próprios assuntos, gente, né? Pelo menos eu conheço vocês, né? A maioria de nós foi arranca com um dente, vou tirar esse nó na marra. O que não ajudou muito. Só ficou mais denso, virou característica, virou personalidade, né. E daí a gente percebe com mais amorosidade, mais carinho, eh, que proporciona uma sensação mais de alívio e não de resolução. Não é resolução. Você não busca resolução, você busca entender, você busca alívio, você busca renovação, entende? Então, é lógico que a gente sempre incentiva a autoconsciência emocional especificamente, começar a nomear as coisas, saber o que está acontecendo dentro, para a gente começar a atuar. Permitir que a gente se reconheça, compreender o que desperta. Ah, é química. Sim, mas antes da química veio o pensamento, veio a emoção. Né? E a química é automática, sim, né? Mas a química é o físico daquela do campo mental e do campo emocional, né? Então, como essas emoções afetam no nosso corpo? Como que a gente vai, com isso também se mantém, afeta a nossa realidade? Tem um bichinho bem passando aqui na minha frente, um pernilonguinho. Então, quando a gente começa a olhar isso, que é possível, né, tirar o nó sem apertar mais, sem cortar, a gente começa a desenvolver uma maturidade emocional, né. E a maturidade emocional começa com o amor próprio, né. Significa que a gente não vai ter problema? Opa, espera aí, deixa eu coisar aqui, parar. Tocou, tá? Bom, a gente vai continuar sobre terapia vibracional, mas na sequência eu separei, que vai bem com o que a gente estava falando antes de começar a gravar, o que a terapia vibracional nas áreas, por exemplo, na saúde física, como que ela pode ajudar, na saúde mental, no emocional, como é que funciona nessas divisórias. A gente tem que dividir para entender, não necessariamente é dividido, né. Então, mas quando a gente se refere à frequência como é ritmo, e a energia vibra, em torno de cada coisa, objeto, ser, inclusive a gente, né, especialmente. Então, tudo isso inclui os nossos corpos. E como a gente tem uma separação, eh, em graduação, não é uma separação, a minha explicação sempre vai de acordo com a física, né. Então, lembra que a nossa capacidade de visão pega 7 cores, né, mas existe, mais acima e mais abaixo da frequência de onda das cores. Quando está muito acima, aí, a gente perde a concepção, ou seja, não consegue ver, mas também ela pode muito mais acima, ela vira som, muito mais acima, não é assim? Então, não tem uma separação, é um todo que a gente tem percepções diferentes daquela coisa.
né. Então é um mar de frequência e a gente tem percepções diferentes de acordo com o o equipamento que a gente está usando, tá, vamos dizer assim. Então, no nosso corpo físico, a gente percebe as energias do campo físico através de sensação física. Encostou, sentiu, é físico, ponto. Ah, desse sentiu é físico, aperto no coração, borboletinha no estômago, né, tensão, até uma doença. Esse esse range todo, essa como é que fala isso? Como é que fala isso, gente? Me ajuda, socorro. Esse range de Esse leque de esse opções. leque, faixa, faixa Ai, que eu estava procurando. Essa faixa toda é físico, né, desde o apertou aqui vai ai, é um aperto no coração. Sentiu é físico, ponto. Até doença, não é? Então, esse corpo físico não está separado do corpo emocional, do corpo mental, do corpo energético, nada disso está separado. Mas essa ferramenta físico percebe no âmbito físico, assim como os olhos percebem como cor, movimento, forma, né, percepção visual. E os ouvidos escutam as mesmas frequências, só que de uma outra forma. Então, assim são os corpos. Então, o corpo físico percebe as ondas no estado mais denso, inclusive, na matéria. Mas os outros corpos não. Então, a saúde física, por exemplo, eh, perceber o que o corpo diz é uma ferramenta super valiosa, né? Tanto para precaução quanto para ação, para a gente fazer, tratar, cuidar, né? Então, essa interação entre esses corpos não tem separação, o que tem são, eh, o mecanismo que a gente usa para percebê-las, tá. Então, no corpo, na mente, no emocional, na nossa intuição, que acha que é uma coisa como se fosse criou uma coisa fora de você, não é. Então, na verdade, está apontando aonde trabalhar. A energia do corpo, ela ajuda a equilibrar e a aliviar e harmonizar o sistema físico, né. Então, quando a gente está tratando com terapia vibracional, quais são os benefícios? Bom, primeiro, eu vou começar a rir, porque foi o que a Regina falou, redução de dor, melhoria na circulação energética, né. Ah, parece que tem um lugar que sempre dá problema, ali tem uma estagnação. Né, então tem que melhorar a circulação energética. Sustentação da vibração em estado mais elevado, diminuição da tensão e direcionamento para o sistema que precisa. A frequência de autocura que é normal para a gente, vai ser direcionada para onde precisa regenerar. Esses são os benefícios da terapia vibracional na saúde física. Entendeu, Regina? Aí a gente separa qual ferramenta que vai agir naquele determinado, patamar, junto com o que a pessoa está precisando. Primeira coisa, por que que eu começo a falar da saúde física? Se está com dor, é da dor que precisa ser é a dor que precisa ser cuidada. Né. Depois, ai, da onde veio, para onde vai, né, etcétera, depois que sair da dor, ou pelo menos ela ficar tão minimamente que não atrapalhe você se sutilizar, né, sutilizar o seu entendimento e usar da sua consciência para cuidar. Porque depois dela a gente vai pro saúde mental, né, porque físico são campos mais sutis do que o físico. Campo mental é o mais próximo do físico, mas é mais denso do que o campo emocional, eh,
e mais sutil do que o campo mental, físico, ok? O mental fica entre o físico e o emocional. Então, a terapia vibracional no campo mental, na saúde mental, desempenha esse papel de bem-estar, né? É, e essa busca de reequilíbrio, sustentação nos tratamentos, inclusive do físico, do emocional, de tudo, para dar sustentação mental, ou seja, manter em condições e não desviar do propósito, né. As técnicas que a gente usa, tanto forma geométrica, como códigos, as mandalas, por exemplo, respiração, frequência, vai para ser aplicada nesses pontos mais densos do campo mental nosso, do corpo mental nosso, para esses pontos específicos energéticos. Induz a um relaxamento mais profundo, induz também a redução de cortisol, induz também uma sensação de calma, induz também ao bem-estar, mas quem é que mantém? A gente. Então, são ferramentas de facilitação para induzir e ajudar a manter. Então, é uma abordagem particularmente eficaz, né, porque se a gente faz sem nada, fica muito mais difícil esse plano integrado de saúde da pessoa, sabe. Uma coisa complementa a outra. E como a gente é um complexo inteiro de corpos, campos, frequências, etcétera, como eu falo, é uma orquestra, a gente está afinando um instrumento, o outro está desafinando ali. Então, quando a gente está no campo mental, a questão é de uma sustentação. E também aí já começa o autoconhecimento, o aumento de consciência, né? Porque a gente gosta de entender. Precisa entender? Na verdade, não, né, mas aumenta as nossas percepções a respeito de padrões repetitivos, a respeito do que é ou não essencial e valores inegociáveis. Então, buscar as mudanças nesse campo é elevar a patamares mais saudáveis, né. Então, no campo mental, a gente encoraja autoanálise, reflexão, a prática, consistência, para identificar os pensamentos negativos de repetição, para identificar e modificar crenças que podem ser limitantes, ou emoções, aí a gente já vai caminhando, né, identificar que a perturbação está numa emoção que está presa, e daí a gente vai caminhando para a saúde emocional. Não, mas antes disso vamos falar sobre benefícios nesse campo. Primeiro, eh, alívio de sintoma, né, porque se a gente já entendeu, né, começa a entender: "Ah, então já sei por que daquela dor". Ela precisa, ela é necessária? Não, porque o corpo e o campo estão sinalizando onde vai a nossa atenção, sinalizando aonde que a gente precisa fazer ajuste, modulação, etcétera. Se a gente já entendeu, não precisa do sintoma, né. Então a primeira coisa, que funciona de benefício, é o alívio do sintoma, do desequilíbrio. Então, como é uma ferramenta, a gente associa alívio de estresse, alívio de inquietação mental, eh, ou os dos excessos de mental, através da terapia vibracional. Então, relaxamento profundo, né, se a gente não está naquele tumulto mental de excesso, então acontece um relaxamento mais profundo, uma clareza mental para fazer melhores escolhas, né. Isso é campo mental. E também, além desses benefícios que é de cuidar, tem um de aprimorar, que é, a gente vai começar a aprimorar as nossas ferramentas, então as nossas percepções, desenvolver padrão de pensamento mais positivo, percepção de padrão e campo, aumento de percepção visual, auditiva, tátil,
olfativa, né. Então, esses aumentos é aumento de consciência, que vem através também a gente percebe, vem em todos os campos, mas a gente percebe no nosso campo mental, porque é onde a gente alcança. E daí a gente vai para saúde emocional. Saúde emocional, quando é cuidada com a terapia vibracional, a gente começa a perceber que aquelas emoções negativas, mais nocivas, ou que a gente acha que é nossa, é o nossa personalidade, na verdade foram defesas, ou reações que se consolidaram, são negativas e nocivas, e a gente pode começar a desbloquear, né, tirar, isso que afeta o nosso bem-estar geral e forma como uma couraça, né, de defesa. E tudo bem, formar couraça de defesa que ela está aí para fazer isso mesmo, né, ninguém vai lá de peito aberto contar da vida no meio do boteco, né, só quando está bêbado, que daí a gente fica vulnerável. Então não, só quando você se sente bem, está de acordo com a sua essência, aí sim é um caminho mais, saudável para se percorrer. Então quando a gente aumenta a ao aumentar a nossa frequência, quando a gente atua nas técnicas de terapia vibracional, a gente vai mais profundamente. Sai do lembra, sintoma no campo físico, o entendimento no campo mental. Aqui a gente vai localizar e liberar bloqueio, né, cuidar de dores, traumas. Então, a gente permite, com esse cuidado, que a energia flua mais livremente. Assim, a gente acaba promovendo maior equilíbrio emocional. E tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, lógico, usando várias técnicas, desde sons, cristais, meditação específica, né, etcétera, frequências vibracionais, tá, mas tudo isso para fazer aquelas emoções densas, ficarem mais despregadas. É como se tivesse um ninho, ai, um bichinho, um ninho de mafagafo, como diria minha avó, fez um embrulho, um embrolho, e ficou cheio de aqueles lacinhos, ficaram cheios de nós, né. Então, e laço é diferente de nó, né. Laço, se você desfaz, fica 2 inteiros, o nozinho não. Então, essas emoções densas, esses sentimentos emaranhados, né, não tem como, eh, trazer como resultado um sentimento de ordem, paz, harmonia. Eles estão ninho de mafagafo. Então, com o trabalho, o que a gente faz é começar a soltar, né, o ninho de mafagafo bem apertadinho, com práticas que não são tão invasivas e, assim, com o maior cuidado e amorosidade para ir soltando o nó. Por quê? Quanto mais a gente puxa, mais apertado fica o nó. Então, não é para ficar apertado, é para ir soltando. E para ir soltando, a gente não foi educada a lidar com amorosidade e carinho com os nossos próprios assuntos, gente, né. Pelo menos e eu conheço vocês, né, a maioria de nós foi arranca com o dente, vou tirar esse nó na marra. O que não ajudou muito, só ficou mais denso, virou característica, virou personalidade, né. E daí a gente percebe com mais amorosidade, mais carinho, eh, que proporciona uma sensação mais de alívio e não de resolução. Não é resolução, você não busca resolução, você busca entender, você busca alívio, você busca renovação, entende? Então, é lógico que a gente sempre incentiva a autoconsciência emocional especificamente, começar a nomear as coisas, saber o que está acontecendo dentro,
para a gente começar a atuar. Permitir que a gente se reconheça, compreender o que desperta. Ah, é química. Sim, mas antes da química veio o pensamento, veio a emoção, né? E a química é automática, sim, né? Mas a química é o físico daquela do campo mental e do campo emocional, né? Então, como essas emoções afetam no nosso corpo? Como que a gente vai, com isso também se mantém, afeta a nossa realidade? Tem um bichinho bem passando aqui na minha frente, um pernilonguinho. Então, quando a gente começa a olhar isso, que é possível, né, tirar o nó sem apertar mais, sem cortar, a gente começa a desenvolver uma maturidade emocional, né. E a maturidade emocional começa com o amor próprio, né. Significa que a gente não vai ter problema? Opa, espera aí, deixa eu coisar aqui, parar. Tocou, tá? Bom, a gente vai continuar sobre terapia vibracional, mas na sequência eu separei, que vai bem com o que a gente estava falando antes de começar a gravar, o que a terapia vibracional nas áreas, por exemplo, na saúde física, como que ela pode ajudar, na saúde mental, no emocional, como é que funciona nessas divisórias. A gente tem que dividir para entender, não necessariamente é dividido, né. Então, mas quando a gente se refere à frequência como é ritmo, e a energia vibra, em torno de cada coisa, objeto, ser, inclusive a gente, né, especialmente. Então, tudo isso inclui os nossos corpos. E como a gente tem uma separação, eh, em graduação, não é uma separação, a minha explicação sempre vai de acordo com a física, né. Então, lembra que a nossa capacidade de visão pega 7 cores, né, mas existe, mais acima e mais abaixo da frequência de onda das cores. Quando está muito acima, aí, a gente perde a concepção, ou seja, não consegue ver, mas também ela pode muito mais acima, ela vira som, muito mais acima, não é assim? Então, não tem uma separação, é um todo que a gente tem percepções diferentes daquela coisa. Né, então é um mar de frequência e a gente tem percepções diferentes de acordo com o o equipamento que a gente está usando, tá, vamos dizer assim. Então, no nosso corpo físico, a gente percebe as energias do campo físico através de sensação física. Encostou, sentiu, é físico, ponto. Desse sentiu é físico, aperto no coração, borboletinha no estômago, né, tensão, até uma doença. Esse esse range todo, como é que fala isso? Como é que fala isso, gente? Me ajuda, socorro. Esse range de Esse leque de esse opções. leque, faixa, faixa Ai, que eu estava procurando. Essa faixa toda é físico, né, desde o apertou aqui, vai, ai, é um aperto no coração. Sentiu é físico, ponto. Até doença, não é? Então, esse corpo físico não está separado do corpo emocional, do corpo mental, do corpo energético, nada disso está separado. Mas essa ferramenta físico percebe no âmbito físico, assim como os olhos percebem como cor, movimento, forma, né, percepção visual. E os ouvidos escutam as mesmas frequências, só que
de uma outra forma. Então, assim são os corpos. Então, o corpo físico percebe as ondas no estado mais denso, inclusive, na matéria. Mas os outros corpos não. Então, a saúde física, por exemplo, perceber o que o corpo diz é uma ferramenta super valiosa, né? Tanto para precaução quanto para ação, da gente fazer, tratar, cuidar, né? Então, essa interação entre esses corpos não tem separação, o que tem são o mecanismo que a gente usa para percebê-las, tá? Então, no corpo, na mente, no emocional, na nossa intuição, que acha que é uma coisa como se fosse, criou uma coisa fora de você, não é. Então, na verdade, está apontando aonde trabalhar. A energia do corpo, ela ajuda a equilibrar e a aliviar e harmonizar o sistema físico, né. Então, quando a gente está tratando com terapia vibracional, quais são os benefícios? Bom, primeiro, eu vou começar a rir, porque foi o que a Regina falou, redução de dor. Melhoria na circulação energética, né. Ah, parece que tem um lugar que sempre dá problema, ali tem uma estagnação. Né? Então, tem que melhorar a circulação energética. Sustentação da vibração em estado mais elevado, diminuição da tensão e direcionamento para o sistema que precisa. A frequência de autocura que é normal para a gente vai ser direcionada para onde precisa regenerar. Esses são os benefícios da terapia vibracional na saúde física. Entendeu, Regina? Aí a gente separa qual ferramenta que vai agir naquele determinado patamar, junto com o que a pessoa está precisando. Primeira coisa, por que eu começo a falar da saúde física? Se está com dor, é da dor que precisa ser, é a dor que precisa ser cuidada. Né? Depois, ai, da onde veio, para onde vai, né, etc., depois que sair da dor, ou pelo menos ela ficar tão minimamente que não atrapalhe você se sutilizar, né, sutilizar o seu entendimento e usar da sua consciência para cuidar, porque depois dela a gente vai pro saúde mental, né, porque físico são campos mais sutis do que o físico. Campo mental é o mais próximo do físico, mas é mais denso do que o campo emocional, e mais sutil do que o campo mental, físico, ok? O mental fica entre o físico e o emocional. Então, a terapia vibracional no campo mental, na saúde mental, desempenha esse papel de bem-estar, né? Minha avó falava ninho de mafagafo quando a gente misturava as coisas, sabe? Você queria agir de uma forma, mas estava emotivo e virava todo um ninho de mafagafo de emoção, sabe? Então, quando a gente não tem clareza, né, no o que está exatamente. Já viu aquelas crianças que tá chorando rindo? Não sabe mexer muito. Já viu? Eu vi hoje, inclusive. Você tá chorando? Não, tô rindo. Então, não sabe lidar, né? Não sabe se o que você tá sentindo, eu não sei. É esse ninho de mafagafo, né? Que a gente não aprendeu exatamente como lidar com isso e vira um bololô só. É o ninho de mafagafo que minha avó falava. Então, mas quando a gente começa a aumentar, sim, a nossa percepção, começar e entende como a gente tem que separar na nossa cabeça, separar para entender, dar nome para entender, não necessariamente está separado, a gente está sentindo tudo junto, mas para começar a entender, né, e cuidar, a gente separa em caixinha, coloca etiqueta, mas que nome é esse? Se a gente não nomeia, a gente não sabe lidar.
né? Não tem nome, a gente não tem linguagem mesmo para lidar. Então, ao aumentar a nossa percepção, inclusive sobre os nossos padrões emocionais, né, a gente vai desenvolvendo maturidade, né? Então, não é só liberar a emoção presa, né? É lidar com autoconsciência emocional nas nossas relações, nas situações, aí sim torna-se uma transformação emocional, né? Aí sim acontece dos sentimentos, a alegria com amor, com gratidão, não ficar tudo misturado. De vez em quando, e isso acontece, a gente, por exemplo, a emoção que, nossa, amor, mas é amor de amizade, amor fraterno, amor, gratidão, e a gente confunde. Quem nunca? Quem nunca? Né? E isso numa só emoção. Imagina o bololô que a gente faz normalmente, não é? Normalmente, porque a gente não tem palavra, não tem. Agora a gente tem essas crianças que estão com divertidamente, entendeu? Nós já saem na nossa frente com certeza, né? Com certeza, né? Ah, porque é, é, que a gente demora mais? Porque não tem isso como referência, né? Principalmente esses olhos puxados aqui, ó, era cara de paisagem. Na verdade, nós não aprendemos nada disso. Exato, nós não aprendemos. aprendemos. Não, ninguém nomeava nada. Não né? nomeava. Nomeava Imagina! nada. Ah, eu lembro, e isso acontecia comigo também, mas eu lembro de uma querida pessoa minha, amiga minha, irmã, né? Que ela falava assim, ela fala, né? Falou para mim uns dias atrás. E minha mãe chega para mim e fala com orgulho de que ela não precisava nem falar nada, ela só olhava. A gente viveu isso. Eu sei o que é isso, vocês também. Mas isso era bom? Nem só a gente era fulminado. Há bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo, alguns anos, tá? Bem pouco tempo, que eu falo uma dezena de anos. Eu fazia isso. Tinha alguma. A gente não Olha, sabia. a minha filha faz isso com meu neto. Tá? Eu não tenho neto, então não posso Só para fazer. você ter uma ideia, o negócio continua, tá? Então, a coisa. E tem uma fala nossa num decreto de mesa que herdei e me herdaram, né? Então, o que eu herdei vai ser herdado por mim, porque eu não tenho outra informação. Mas o que a gente está fazendo não é só terapia vibracional, é aumento de consciência. A terapia vibracional aumenta a nossa consciência. Isso daqui tá bom? Não. É o que era normal. Não está soando direito mais. Começa a perceber que a frequência da coisa já não. Então, a gente percebe no nosso campo, sem entendimento, que aquilo que a gente está passando, né, herdei e me herdaram, pode ser mudado, pode ser elevado. E isso é elevado como? Elevado para mais consciência, elevado de vibração, elevado de frequência. Isso é terapia vibracional. Autoconhecimento é terapia vibracional. Aumente consciência total. Quando falar despertar, o despertar é você perceber a caixinha que você está e perceber que tem uma maior ali que você alcança, né? Com prática, algum tipo de esforço, né? Porque na inércia, na inércia a gente fica assistindo no sofá, Netflix. Então, não, né? Precisa de um estímulo e o estímulo geralmente é desconforto. Né? Tem só o caminho do desconforto? Não.
Isso é tema para um outro, eu vou anotar, inclusive. Os 4 caminhos. Já vou anotar já, senão 4 caminhos. Um deles é desconforto, mas também tem o caminho do conhecimento, né. Então você vai tendo maior conhecimento e fala: "Nossa, não é verdade? E daí, nossa". Abre-se, parece fuf, não, não é. A gente vai tendo conhecimento, isso vai sendo mais assimilado, a informação vai sendo assimilada pelo nosso campo, a gente vai colocando mais dessa informação, e nutrindo essa informação e ela toma o caminho que ela veio tomar. É outro caminho, não precisa ser pela dor. E isso não é só no emocional, isso em todos os campos. Então, é importante liberar as emoções presas? Sim, mas também é importante lidar com a autoconsciência emocional, né. Colocar nas nossas relações, em tudo, nas situações que a gente vive, etcétera. Por quê? Aumentando a nossa consciência, emocional inclusive, a gente vai ter uma transformação emocional mais profunda. Aí não fica no balaio, no ninho de mafagafo mais, afrouxa, né. Então, aí a gente começa a escolher como vai fazer, como que vai lidar com coisas e a que ângulo que eu vou escolher. Fica mais predominante a nossa escolha, né, que contribui para o que você está colocando como intenção, né. Agora benefícios. Benefícios é até brincadeira depois do tanto que a gente falou, né. Equilíbrio emocional, né. Eu acho que a gente nem tem a noção do que é um equilíbrio emocional durante muito tempo, sabe. A gente tem picos de equilíbrio emocional, mas geralmente porque fala assim: "Ah, eu sou muito racional", mentira, todo mundo é emocional, todo mundo é emocional. Então, a gente é movido pela emoção. Então esse equilíbrio, eu tenho a impressão que a gente não vive durante muito tempo, assim, ai, no dia. A gente tem picos de equilíbrio emocional e não é a maioria e não é uma constante. Então, o equilíbrio emocional é a busca, é o objetivo, porque a gente é regrada e vai guiada pelos bloqueios energéticos e emocionais, pelas associações que a gente faz com as emoções negativas, pelas reações que a gente faz com os nossos machucados, nossas feridas, né. Então, o equilíbrio emocional, eu acho que a gente só tem picos, de verdade, né. E mais e mais picos ao longo do tempo, com atenção, presença, né. Então eles vão ficando mais constantes, e daí a gente começa a trabalhar depois no período do tempo entre eles, né, para trabalhar o gap deles. Como? Reduzindo o estresse, a ansiedade, ajustando a nossa frequência energética para não ser engatilhado, reduzindo os níveis de automação, sabe, aqueles lugares aonde a gente fica automatizado, percebendo que pode ter uma sensação de calma mesmo no meio do furacão. Então, esse aumento de consciência e vai aumentando as escolhas e assim a gente vai praticando o equilíbrio emocional, para ele ser um dia em algum lugar, em algum momento, ser bem verdadeiro, né, ser mais platô e o desequilíbrio ser picos, né. "Ah, escorreguei", né, que daí tá tudo bem, né. Mas precisa do quê? Introspecção, autoconsciência e qual que é a ferramenta que eu não citei, que não tá na terapia vibracional, mas é a que eu uso pessoalmente comigo, e funciona.
Sincericídio. Eu uso sincericídio. Eu falo, né? Eu uso o sincericídio. É uma ferramenta que eu me dou super bem. Ah, mexe, eu falo, não tenho problema algum, porque é o jeito que eu acho, que eu coloco para fora, eu olho a cara dele assim, ó, e anoto aqui. Não é uma ferramenta de terapia vibracional, é a minha ferramenta pessoal. E daí cada um escolhe a sua. Eu gosto bastante, porque faz parte, né, da minha essência perceber o negativo e pontuar como uma boa escorpiana que sou, né? Uf, ali. E em vez de, daí eu doso o veneno, entende? O próprio veneno do escorpião. Daí eu uso como dosagem para virar remédio. Então, eu não guardo e vou lá cuidar escondidinho. Não, não. Eu já começo a falar. Aliás, a Zizi não está aqui, ela está na Amazônia, né? Linda, Zizi. Oi, Zizi. Aí, estava vendo os áudios dela e não sei o quê. Ah, eu não encontrei nenhuma cobra ainda, mas eu sei que ela está lá. Eu pensei comigo. Oh, bom dia, sou eu todo dia. Eu olhando, escovando os dentes. Eu sei que ela tá lá. Eu nasci com aquele negócio aqui. Então, o que acontece? Gente, eu não vou fingir que eu não tenho. Eu vou usar, né? Eu vou usar. Não tem problema absolutamente nenhum. Eu tô focando no resultado, né? A ferramenta que a gente usa é aquela que a gente se machuca, né? Então, para as controladoras de plantão, nossa, faz um Excel, entendeu? Usa, usa, usa o que você sabe fazer de melhor, ou de pior, no caso. Usa para o seu benefício, usa para aquele ponto que é o mais difícil. E dá risada sobre o assunto, entendeu? Toda vez que eu falar, então, eu nasci com aquele ferrãozinho aqui, eu dou risada de mim. Eu não estou escondendo, não é mais sombra. Eu trato como igual. É o tal do Hulk, né? E o que, que você faz para raiva? Então, você não queria saber o que eu fazia? Eu vivo com ela. Então, assim, faça da melhor forma e da forma que a gente consegue. Porque o melhor passo é aquele que você dá, né? Ai, vou anotar essa também. O melhor passo é aquele que você dá. Vai virar camiseta. Gente, é um mecanismo. Todo mundo no marketing fala que a coisa é achar seu mecanismo único. Cada um tem o seu mecanismo único. Eu posso compartilhar o meu e ele ser exemplo, não precisa ser seguido à risca, não precisa fazer dessa forma. Mas você sabe que tem um lugar seu, uma ferramenta sua que pode ser usada. Entende? Que o mecanismo único é único porque é seu. Não é para ser seguido por todo mundo, mas pode iluminar, pode incentivar, pode até inspirar o mecanismo único de cada um, entende? Então, deixa eu ver, eu acho que eu cobri tudo que. Ah, sim, a gente pode falar, só para deixar aqui, que tem as técnicas de terapia vibracional, eu só vou citar. E cada técnica faz uma forma melhor. Pelo menos foi assim que eu escolhi fazer, né? Então a gente tem, por exemplo, puxão, né? Cada uma tem seu próprio método e o próprio benefício, porque tem a característica. O puxão energético, por exemplo, ele foi feito para liberar bloqueio, puff, e promover fluxo de energia. Um
puxão mesmo, não é ordenado, não é aquele caminhozinho, jornada de aprendizado, aprimoramento, evolução, não, você precisa? Pá, tome lá, né. Então, para quando a gente sente que está estagnada ou precisa de um impulso ou em emergência, né, é o puxão. Mas a gente também tem várias outras coisas, por exemplo, frequência sonora. Depois eu vou escrever um sobre já estou escrevendo, tá. Frequências e som, só vai virar tema também do nosso encontro. E não é só qualquer som, a gente tem que entender quando a gente está dormindo, por exemplo, que a gente sai do beta, vai para o alfa, é assim, vai. Então não é só uma frequência para o resto da vida, isso não existe, mas utilizar o som, utilizar a frequência específica para ajustar uma vibração, seja em qualquer corpo, né, físico, mental, emocional ou energético, geralmente a frequência usa com outra técnica para dar um resultado mais aprimorado, certo? Eh, Tamiana, todo mundo pergunta de Tamiana. Tamiana, o que ela faz? Ela aumenta a frequência, é isso que ela faz. Aonde? Quando vai fazer Salutnarya no corpo, na situação é na situação, para os pets é nos pets, ela vai aumentando e em degraus, né, em vez do puxão que dá um "vupt", né, eu falo o Kamehameha, sabe aquele ninguém ninguém tem menino? Eu tenho um menino. Kamehameha, faz aquela bola de energia, puf, então esse é o puxão. Tamiana não, ele fala: vem cá, vamos lá, vamos elevar essa vibração, vamos equilibrar esse campo eletromagnético. Então, é usado para harmonizar as frequências e trazer mais sensação de paz, eleva a frequência, não importa de onde que você está. A minha frequência está elevada", melhor ainda, porque eleva da onde você está para cima, né. Então, é isso. Agora, mesa frequencial. Ah, a ela tem várias plataformas para facilitar. E facilita o quê? Desde o começo, harmonização, equilíbrio, alinhamento e limpeza, passando por apometria, a ACL, acompanhamento, e encaminhamento, localização e isolamento, até a ascensão, né, lidar com os nossos contratos, etcétera, e religação com os nossos corpos superiores, é um caminho. Então, a mesa frequencial Arcturus, ela vai fazer percorrer um caminho de evolução, o foco dela é a evolução do ser humano, né. Então você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, não tem problema, mas o caminho dela é evolutivo, né. E a quântica? A quântica já é voltada à terapia quântica, florais quânticos, a mesa quântica, tudo isso está interconectado sim com todas as outras, mas tem um domínio energético de modulação e ajuste. Pode colocar e inserir informação, né, como pode modular e ajustar. Então ela é uma ferramenta mais fina, de ajuste mais fino, de frequência específica, de ajuste detalhado, aprimorado. É ajuste fino mesmo que eu falo, não tem outro. Então, eh, mais alguma? Sim. Fora isso, eu estava pensando em falar das técnicas que não entram como terapia vibracional, mas que são reiki, terapia floral, pedras e cristais, cromoterapia, né, todas essas. Tudo isso
faz ajuste, modulação, aumenta a frequência, vai lá naquele nódulo frequencial energético para fazer uma alteração ou dar sustentação para a mudança de frequência que você quer. Então, todas essas a gente já vinha vindo, elas já existem há muito tempo, a gente só não tinha nome. Lembra da questão do campo emocional que a gente não tinha nome? E daí não sabe lidar? A mesma coisa, você não tem nome, não sabe lidar, e daí fica tudo: "Ah, então, eu lembro que X anos atrás, eu tentava explicar o que que era acupuntura, as pessoas não sabiam. Eu tentava explicar o que era terapia, holística, imagina vibracional quântica", entendeu? Nada. Então, o que que acontece? "Ah, já sei, você é bruxona". Cada um vai entender no seu nível. A mesma coisa não que eu uma honra ser chamada de bruxona, mas não é, não é isso. A gente vai desenvolvendo consciência e também, não só consciência, mas linguagem, e vai aprimorando. Linguagem. Para fazer a gente desenvolver a linguagem, tem que incomodar. Então a gente precisa separar, colocar etiquetinha, mas na verdade, está aí terapia vibracional. "Uai, ai, tô com desde ai, quero mudar de frequência". Não é assim que a gente pensa, mas algo está me incomodando. "Ai, vou abrir uma cerveja". Gente, é mudar de frequência, não é? Fala para mim se não é. Tem, né, jeitos mais, né, laterais e até subidos, mas de vez em quando, oxe, eu não gosto de cerveja, tá, gente, mas, entendeu? Mas tá valendo? Isso é uma mudança? Lógico que é. Te tira da onde você tá para um outro lugar que tá machucando menos, não é isso? Tá? A gente vai tomar cerveja, eu não bebo cerveja nem chopp, não gosto, né, mas é isso. É ver que a gente está o que fazendo agora nesse momento, é desenvolvendo uma linguagem, aprimorando nosso conhecimento, né. E isso a gente faz só no começo das coisas, depois as coisas caminham, né, mas só difícil nesse começo, porque depois as coisas caminham. Depois que tudo não era mais mato, né, começa a ficar mais fácil. Como eu tô acostumado com tudo era mato desde o começo, não estou muito preocupada. Eh, e assim, "Ai, eu não entendo", sim, não precisa, volta a entender no nível que você tá. Isso, a mesa em si, cada vez que eu faço mesa frequencial Arcturus, porque é da onde o nível de consciência que você tá e mais um, só isso, só isso. Faz a mesa todinha para aonde você tá e mais um. Esse é o objetivo, só mais um. E o que que acontece? Eleva mais um, mais 2, mais 3, mais 20, mais 50, não é? Então, por quê? Aí eu coloquei no post de hoje aquele, sabe, o dominozinho pequenininho, micro, até chegar um de 1 metro, uma tora de mármore, né, e aquele passinho que a gente dá com consciência, né, em alinhamento, né, porque precisa estar em alinhamento para um bater no meio do outro, né, em alinhamento com você, com a sua essência e o seu a sua intenção, vai derrubar aquele lá, vai ressoar tanto que aquele grandão de sei lá quanto que pesa, né, de 1 metro de altura, vai cair por causa de um tantinho aqui. É o passinho que a gente dá, é a escolha que a gente faz, né. E a escolha é mudar da frequência. É isso, terapia vibracional e as saúdes. Dúvidas. Eu escrevi para você, não foi, Regina?
bem hoje. Aí ela chega, ai, eu vou parar de gravar. Ela chega e fala assim, Eu não sei como, viu? As coisas caem assim. minha avó falava ninho de mafagafo quando a gente misturava as coisas, sabe? Você queria agir de uma forma, mas estava emotivo e virava todo um ninho de mafagafo de emoção, sabe? Então, quando a gente não tem clareza, né, no o que está exatamente. Já viu aquelas crianças que tá chorando rindo? Não sabe mexer muito. Já viu? Eu vi hoje, inclusive. Você tá chorando? Não, tô rindo. Então, não sabe lidar, né? Não sabe se o que você está sentindo, eu não sei. É esse ninho de mafagafo, né? Que a gente não aprendeu exatamente como lidar com isso e vira um bololô só. É o ninho de mafagafo que minha avó falava. Então, mas quando a gente começa a aumentar, sim, a nossa percepção, começar e entende como a gente tem que separar na nossa cabeça, separar para entender, dar nome para entender, não necessariamente está separado, a gente está sentindo tudo junto, mas para começar a entender, né, e cuidar, a gente separa em caixinha, coloca etiqueta, mas que nome é esse? Se a gente não nomeia, a gente não sabe lidar, né? Não tem nome, a gente não tem linguagem mesmo para lidar. Então, ao aumentar a nossa percepção, inclusive sobre os nossos padrões emocionais, né, a gente vai desenvolvendo maturidade, né? Então, não é só liberar a emoção presa, né? É lidar com autoconsciência emocional nas nossas relações, nas situações, aí sim torna-se uma transformação emocional, né? Aí sim acontece dos sentimentos, a alegria com amor, com gratidão, não ficar tudo misturado. De vez em quando, e isso acontece, a gente, por exemplo, a emoção que, nossa, amor, mas é amor de amizade, amor fraterno, amor gratidão, e a gente confunde. Quem nunca? Quem nunca? Né? E isso numa só emoção. Imagina o bololô que a gente faz normalmente, não é? Normalmente, porque a gente não tem palavra, não tem. Agora a gente tem essas crianças que estão com divertidamente, entendeu? Nós já saem na nossa frente com certeza, né? Com certeza, né? Ah, porque é, é, que a gente demora mais? Porque não tem isso como referência, né? Principalmente esses olhos puxados aqui, ó, era cara de paisagem. Na verdade, nós não aprendemos nada disso. Exato, nós Não não aprendemos, aprendemos. não. Ninguém nomeava nada, Não né? nomear. Nomeava nada. Imagina! É. Eu lembro, e isso acontecia comigo também, mas eu lembro de uma querida pessoa minha, amiga minha, irmã, né? Que ela falava assim, ela fala, né? Falou para mim uns dias atrás. E minha mãe chega para mim e fala com orgulho de que ela não precisava nem falar nada, ela só olhava. A gente viveu isso. Eu sei o que é isso, vocês também. Mas isso era bom? Nem só a gente era fulminado. Há bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo, alguns anos, tá? Bem pouco tempo, que eu falo uma dezena de anos. Eu fazia isso. Tinha alguma. A gente não Olha, sabia. a minha filha faz isso com meu neto. Tá? Eu não tenho Só para você ter uma neto, então eu ideia. não posso Só para fazer. você ter uma ideia, o negócio continua, tá? Então, a coisa. E tem uma fala nossa num decreto de mesa que herdei e me herdaram.
né? Então, o que eu herdei vai ser herdado por mim, porque eu não tenho outra informação. Mas o que a gente está fazendo não é só terapia vibracional, é aumento de consciência. A terapia vibracional aumenta a nossa consciência. Isso daqui tá bom? Não. É o que era normal. Não está soando direito mais. Começa a perceber que a frequência da coisa já não. Então, a gente percebe no nosso campo, sem entendimento, que aquilo que a gente está passando, né, herdei e me herdaram, pode ser mudado, pode ser elevado. E isso é elevado como? Elevado para mais consciência, elevado de vibração, elevado de frequência. Isso é terapia vibracional. Autoconhecimento é terapia vibracional. Aumento de consciência total. Quando falar despertar, o despertar é você perceber a caixinha que você está e perceber que tem uma maior ali que você alcança, né? Com prática, algum tipo de esforço, né? Porque na inércia, na inércia a gente fica assistindo no sofá, Netflix. Então, não, né? Precisa de um estímulo e o estímulo geralmente é desconforto. Né? Tem só o caminho do desconforto? Não. Isso é tema para um outro, eu vou anotar, inclusive. Os 4 caminhos. Já vou anotar já, senão. 4 caminhos. Um deles é desconforto, mas também tem o caminho do conhecimento, né? Então você vai tendo maior conhecimento e fala, nossa, não é verdade? E daí, nossa, abre-se, parece, não, não é. A gente vai tendo conhecimento, isso vai sendo mais assimilado, a informação vai sendo assimilada pelo nosso campo, a gente vai colocando mais dessa informação e nutrindo essa informação e ela toma o caminho que ela veio tomar. É outro caminho, não precisa ser pela dor. E isso não é só no emocional, isso em todos os campos. Então, é importante liberar as emoções presas, sim, mas também é importante lidar com a autoconsciência emocional, né? Colocar nas nossas relações, em tudo, nas situações que a gente vive, etc. Por quê? Aumentando a nossa consciência emocional, inclusive, a gente vai ter uma transformação emocional mais profunda. Aí não fica no balaio, no ninho de mafagafo mais. Afrouxa, né? Então, aí a gente começa a escolher como vai fazer, como que vai lidar com coisas e a que ângulo que eu vou escolher. Fica mais predominante a nossa escolha, né? Que contribui para o que você está colocando como intenção. Né? Agora, benefícios. Benefícios é até brincadeira depois do tanto que a gente falou, né? Equilíbrio emocional, né? Eu acho que a gente nem tem a noção do que é um equilíbrio emocional durante muito tempo, sabe? A gente tem picos de equilíbrio emocional, mas geralmente, porque fala assim, eu sou muito racional. Mentira, todo mundo é emocional. Todo mundo é emocional. Então, a gente é movido pela emoção. Então, esse equilíbrio, eu tenho a impressão que a gente não vive durante muito tempo, assim, no dia. A gente tem picos de equilíbrio emocional e não é a maioria, não é uma constante. Então, o equilíbrio emocional é a busca, é o objetivo. Porque a gente é regrada e vai guiada pelos bloqueios energéticos e emocionais, pelas associações que a gente faz com as emoções negativas, pelas reações que a gente faz com
os nossos machucados, nossas feridas, né? Então, o equilíbrio emocional, eu acho que a gente só tem picos, de verdade, né? E mais e mais picos ao longo do tempo, com atenção, presença, né? Então, eles vão ficando mais constantes, e daí a gente começa a trabalhar depois no período do tempo entre eles, né? Para trabalhar o gap deles. Como? Reduzindo o estresse, a ansiedade, ajustando a nossa frequência energética para não ser engatilhado, reduzindo os níveis de automação, sabe? Aqueles lugares onde a gente fica automatizado, percebendo que pode ter uma sensação de calma mesmo no meio do furacão. Então, esse aumento de consciência e vai aumentando as escolhas, e assim a gente vai praticando o equilíbrio emocional para ele ser um dia em algum lugar, em algum momento, ser bem, bem verdadeiro, né? Ser mais platô e o desequilíbrio ser picos, né? Ah, escorreguei, né? Que tá, daí tá tudo bem, né? Mas precisa do quê? Introspecção, autoconsciência, e qual que é a ferramenta que eu não citei, que não está na terapia vibracional, mas é a que eu uso pessoalmente comigo, e funciona. Sincericídio. Eu uso sincericídio. Eu falo, né? Eu uso o sincericídio. É uma ferramenta que eu me dou super bem. Ah, mexa, eu falo, não tenho problema algum, porque é o jeito que eu acho, que eu coloco para fora, eu olho a cara dele assim, ó, e anoto aqui. Não é uma ferramenta de terapia vibracional, é a minha ferramenta pessoal. E daí cada um escolhe a sua. Eu gosto bastante, porque faz parte, né, da minha essência perceber o negativo e pontuar como uma boa escorpiana que sou, né? Uf, ali. E em vez de, daí eu doso o veneno, entende? O próprio veneno do escorpião. Daí eu uso como dosagem para virar remédio. Então, eu não guardo e vou lá cuidar escondidinho. Não, não. Eu já começo a falar. Aliás, a Zizi não está aqui, ela está na Amazônia, né? É, linda, Zizi. Oi, Zizi. Aí, estava vendo os áudios dela e não sei o quê. Ah, eu não encontrei nenhuma cobra ainda, mas eu sei que ela está lá. Eu pensei comigo. Oh, bom dia, sou eu todo dia. Eu olhando, escovando os dentes. Eu sei que ela tá lá. Eu nasci com aquele negócio aqui. Então, o que acontece? Gente, eu não vou fingir que eu não tenho. Eu vou usar, né? Eu vou usar. Não tem problema absolutamente nenhum. Eu tô focando no resultado, né? A ferramenta que a gente usa é aquela que a gente se machuca, né? Então, para as controladoras de plantão, nossa, faz um Excel, entendeu? Usa, usa, usa o que você sabe fazer de melhor, ou de pior, no caso. Usa para o seu benefício, usa para aquele ponto que é o mais difícil, e dá risada sobre o assunto, entendeu? Toda vez que eu falar, então, eu nasci com aquele ferrãozinho aqui, eu dou risada de mim, eu não estou escondendo, não é mais sombra. Eu trato como igual. É o tal do Hulk, né? E o que você faz para raiva? Então, você não queria saber o que eu fazer? Eu vivo com ela. Então, assim,
faça da melhor forma e da forma que a gente consegue, porque o melhor passo é aquele que você dá, né. Ai, vou anotar essa também. O melhor passo é aquele que você dá. Vai virar camiseta. Gente, é um mecanismo, todo mundo no marketing fala que a coisa é achar seu mecanismo único. Cada um tem o seu mecanismo único. Eu posso compartilhar o meu e ele ser exemplo, não precisa ser seguido à risca, não precisa fazer dessa forma. Mas você sabe que tem um lugar seu, uma ferramenta sua, que pode ser usada. Entende? Que o mecanismo único é único porque é seu. Não é para ser seguido por todo mundo, mas pode iluminar, pode incentivar, pode até inspirar o mecanismo único de cada um, entende?